Livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Perceba essa frase. Emaús está distante de Jerusalém. 60 estádios. Até aqui. Dois deles, a Bíblia está se referindo a dois discípulos de Jesus. Dois deles estavam a caminho de Emaús. Emaús e Jerusalém. A palavra, queridos, diz que eles se distanciavam de Jerusalém. Resolveram deixar Jerusalém para ir a caminho de Emaús. Jerusalém, irmãos, sempre foi o símbolo, o local da habitação de Deus. O Senhor disse: farei o meu nome habitar em Jerusalém. Quando a palavra, meus amados irmãos, fala a respeito desses dois discípulos, eles estavam deixando Jerusalém e indo para Emaús, se distanciando. A palavra está informando, irmãos, que esses discípulos estavam deixando o lugar da bênção, o lugar da presença de Deus, e se afastando para um lugar que não é a bênção de Deus, não é um local da graça de Deus, que nesse caso o lugar era o caminho de Emaús. O Senhor, meu amado, na sua eterna grandeza, Ele não nos quer em Emaús, Ele não nos quer no caminho de Emaús, Ele nos quer em Jerusalém, que é o lugar da presença dEle, meu amado irmão. Ele nos quer na presença dEle, não no caminho de Emaús. O caminho de Emaús é um caminho, irmãos, ruim, um caminho fatídico, um caminho de fracasso. Agora, por que, irmãos, eles estavam deixando Jerusalém, queridos? Porque lá em Jerusalém havia acontecido uma situação terrível de impacto, e foi exatamente a morte de Jesus. Eles estavam deixando Jerusalém porque as dificuldades eram grandes em Jerusalém. Mas você tem que se lembrar como é bom passar dificuldades, mas com Jesus do lado, presente. Quando eles resolvem desistirem para ir caminho de Emaús, eles vão passar dificuldades, mas distante da presença de Jesus, irmãos. Ainda que seja difícil naqueles dias estar em Jerusalém, mas Jerusalém é o lugar da bênção. Aleluia. Eu não posso desistir de Jerusalém. A presença do Senhor é o lugar da bênção, meu amado. Eu não posso desistir da presença dEle. E aí, queridos, porque muitas coisas podem estar acontecendo na tua vida,
porque você está no caminho de Emaús. Porque quem verdadeiramente está em Jerusalém está desfrutando, ainda que com lutas, mas está desfrutando das bênçãos de Deus na sua vida. Então eu quero nesta noite que os seus olhos se desvendam e as escamas caiam, para que você possa entender da parte de Deus porque determinadas coisas acontecem, porque você está distante de Jerusalém, que é a presença do Senhor, e está no caminho de Emaús. Vamos ver, irmãos, o que é que acontece no caminho de Emaús. Eu vou citar aqui para você alguns acontecimentos prejudiciais no caminho de Emaús. Isto é, quando eu estou distante da presença de Deus. Esses discípulos começaram a vivenciarem este tipo de coisa, irmãos. No caminho de Emaús, irmãos, o versículo 16, ele diz, está aí, meu amado, os olhos deles estavam como impedidos. Quando eu estou distante do Senhor, no caminho de Emaús, os meus olhos não conseguem ver mais que esse Deus é grande na minha vida. Os meus olhos começam a ficar escaneados, começam a não enxergar, começam a ficar cego os meus olhos. O caminho de Emaús, que é estar distante da presença de Deus, me deixa cego. Eu não consigo ver a grandeza desse Deus maravilhoso. Segundo, irmãos, versículo 17, começa a ver o que acontece quando está no caminho de Emaús, distante de Jerusalém, presença de Deus. Primeiro, fica cego, não vê esperança em nada, não vê graça em nada, não vê o amor, não vê a bondade do Senhor, não vê nada, está cego, não consegue contemplar nada. Porque está cego, que eu só consigo ver quando eu estou na presença de Deus. Eu consigo enxergar as grandezas desse Deus maravilhoso. Segundo, irmãos, versículo 17, tem uma palavra no final do versículo que diz: o caminho de Emaús é um caminho de tristeza. Está aí a palavra, irmãos. Finalzinho do versículo. E eles pararam como, irmãos, entristecidos. Meu amado, você sabe por que você está triste? Porque você está fora da presença de Jesus. Fora da presença do Senhor não tem alegria, meu irmão. Fora da presença do Senhor não tem paz. Que foi que Jesus falou? A minha paz eu te dou, e não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, e a paz do Senhor, ela fica no coração, ela permanece. No caminho de Emaús, só há tristeza, e eu quero balançar a figueira, para te dizer, que quando muitas vezes está distante de Jerusalém, presença de Deus, e caminho de Emaús, não precisa apenas estar fora da igreja, não. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas estou distante da presença do Senhor. Eu estou não desfrutando da presença do Senhor, mesmo dentro da igreja. Quando é que eu vou saber disso? Quando eu não consigo ver nada. Quando é que eu vou saber disso? Quando eu só ando triste. Irmãos, Jesus disse: eu te dou vida e vida com abundância, irmãos. E vida com abundância não é vida de tristeza, é vida de alegria. Então, querido, tenha cuidado. Este é o segundo. Está triste, está andando no caminho de Emaús. Terceiro, querido, para o caminho de Emaús, vê o que ele diz aqui no versículo 20. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os discípulos estão dizendo, irmãos,
Tudo aconteceu, esses acontecimentos que estão ocorrendo e que nós estamos aqui magoados, tristes, tudo aconteceu por causa das autoridades. Pegaram Jesus, mataram ele. Quando eu estou no caminho de Emaús, eu não consigo entender que tudo que está me acontecendo está no controle das mãos do Senhor. Aleluia. Os discípulos achavam que aquilo ali foi um acontecimento oriundo das autoridades, dos sacerdotes. Não, irmãos. Jesus foi pego e morto porque Ele quis, porque Ele se entregou por mim e por você. Aleluia. Para que hoje eu pudesse ter um sentido de vida e pudesse entender que a vida é maravilhosa através dele. Aleluia. Quando eu estou no caminho de Emaús, eu não consigo entender que Deus está no controle da situação. Eu xingo, eu reclamo, eu começo a me martirizar, eu começo a ofender, a olhar mal para as pessoas. Mas quando eu entendo que Deus está no controle, estando eu em Jerusalém, presença do Senhor, eu consigo entender que tudo está acontecendo porque é Ele que está permitindo na minha vida, para o bem proveitoso. Foi dito aqui, e a palavra diz: o que eu faço hoje você não entende, mas você vai entender amanhã. Você só precisa estar em Jerusalém, na presença do Senhor. Quando eu estou em Emaús, eu não consigo compreender que Deus está no controle, irmãos. Quarto, queridos, o versículo 21 nos diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Versículo 21, nós pensávamos que seria Ele. Caminho de Emaús. Quarto, só traz frustrações, falsas perspectivas. Eu começo a montar um cenário, vai ser desse jeito. Esqueço de dizer: Deus, faz a tua vontade. O caminho de Emaús me dá frustração. Os discípulos estavam frustrados porque eles começaram a criar uma perspectiva que Deus não tinha falado. Queridos, toda a tua perspectiva que Deus não falar, você vai se frustrar. Mas tudo que Deus disser para você, pode aguardar que amanhã você vai colher o que Deus tem. O caminho de Emaús me leva à frustração, irmãos. Mas estar em Jerusalém me leva a entender que as promessas de Deus, Jerusalém torna a dizer, é a presença do Senhor. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida. Sempre. Não no caminho de Emaús. Você começa a entender porque Deus não quer você no caminho de Emaús, se distanciando da presença do Senhor. Quanto mais distante do Senhor, mais você vai estar sofrendo essas consequências. E amados, não parou por aí. O quinto, quanto mais eu me distancio do Senhor, mais eu fico incrédulo. Você sabia disso? Mas eu paro de crer. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais meu filho, como diz André Valadão, eu ando pela fé. Quanto mais perto do Senhor, mais creio. Quanto mais distante, mais torna-se incrédulo. Vê o que diz a palavra, irmãos. Quinto, vai perdendo a fé. O caminho de Emaús te leva a perder a fé. A palavra diz no versículo 22 a 24, os discípulos responderam a Jesus: é verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao sepulcro, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão
do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles disseram isso para Jesus. Irmãos, havia uma evidência clara da ressurreição. E eles disseram, e os discípulos foram também os outros. Mesmo assim eles resolveram o quê? Deixar Jerusalém e ir a caminho de Emaús. Quando eu estou deixando a presença do Senhor, eu começo a perder a fé, irmãos. Eu começo a perder o crer nesse Deus maravilhoso e bondoso. Os discípulos, mesmo vendo as evidências, deixaram de crer em Jesus. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu vou terminar nesses próximos 10 minutos. Eu louvo esse Deus maravilhoso. Porque Ele nunca te abandona. Os discípulos foram para o caminho de Emaús. Mas o que foi que aconteceu? Jesus foi para perto dele. Quando você deixa a presença dele, Jesus ele continua batendo na porta do teu coração, dizendo: eu te amo, meu filho, e tenho um plano na tua vida. Aí Jesus chega, eles conversando com tudo, tristes, frustrados, sem fé, tudo que eu acabei de falar. Aí Jesus chega perto deles. Jesus chegou. Oh, meu irmão, grandes são as misericórdias do Senhor para te ajudar, para estender a mão em teu favor. Aí Jesus começa a falar com eles. Aí Jesus, num dado momento, diz: vocês estão muito nécios. Não está escrito que ele tinha que padecer o Cristo, ia ressuscitar ao terceiro dia? Aí Jesus, animando, esteja na minha presença, como se Jesus estivesse seguindo: olhe para mim, que você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Ele vai, a presença dele, irmãos, ele quer te reabilitar, irmão. Ele não quer te ver caído no caminho de Emaús. Ele quer te ver feliz. Aleluia. Ele quer te ver próspero, alegre, regozijado. Está lá ele, Jesus, falando com os seus servos. Aí, irmãos, quando chega no versículo 28, vê que coisa interessante. Porque Jesus nunca te abandona. Nunca. Aí no versículo 28 a expressão diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção, Jesus fez menção, irmãos. E Jesus disse, Jesus fez: eu vou fazer que for por aqui para eles me chamarem para entrar na casa deles. Aleluia. Fez ele menção, Jesus, de passar adiante. O que é que a palavra está dizendo, irmãos? Jesus sempre quer estar do teu lado. Glória a Jesus. Ele fez menção, ele não ia. Ele só fez a menção para que os discípulos pudessem chamar. Os corações dos discípulos estavam fervendo, irmãos. Aí Jesus quer estar perto de você, na tua vida, porque Ele sabe o quanto é desastroso o caminho de Emaús para você, o quanto isso só traz sofrimentos. E aí a presença dEle, irmãos, vai mudar as coisas na tua vida. E aí, queridos, nos versículos 31 a 35, esses discípulos tomam uma atitude. Eu quero te dizer nesta noite: o feio não é errar, o feio é permanecer no erro. Bendito é o nome de Jesus. Toma uma atitude na tua vida e volta para a presença do Senhor, Jerusalém. Glória. Aleluia. Vê o que os discípulos fazem. Então se lhe abriram os olhos. Aleluia. E reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, deixou nem para amanhã. Porque quando eu ouço a voz do Senhor, irmãos,
e sei que Ele está trabalhando na minha vida, eu não posso deixar para amanhã. Por isso que Jesus falou, a palavra falou: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas entregai-vos a Ele, tomai atitude. Na mesma hora, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde, irmão? Jerusalém é o que, irmãos? O local da presença do Senhor, irmãos. Eu quero lá ficar em Emaús, eu quero ficar chorando, e eu quero ficar frustrado, e eu quero ficar me acabando, sem fé, cego. Eu quero ir para Jerusalém, que é o lugar da presença. Mas Jerusalém está pegando fogo, porque Jesus morreu. O bom sofrimento é aquele que está passando ao lado de Jesus. Aleluia. Eu só conheço na luta quem é vencedor já antecipadamente. É aquele que tem Jesus na sua vida. Quando o Senhor diz lá em Romanos: porque nós somos mais do que vencedores. Jerusalém estava pegando fogo, mas Jesus está em Jerusalém e eu vou para lá, porque Ele é o Senhor dos senhores. E voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: lá está o lugar da bênção, irmão. Vê que coisa linda. Era ali a disseminação. A bênção está na presença de Deus. Quanto mais tu fica distante do Senhor, mais a tua vida é uma vida de tristezas, frustrações, porque está distante do Senhor. Vê o que estava acontecendo em Jerusalém? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E o versículo 36 diz: quando ainda estavam falando estas coisas, quem foi que apareceu, irmão, deles? Glória a Deus. Se eles tivessem ficado em Emaús, eles não estariam desfrutando da presença do Senhor aí, ó. Começaram a dizer: Ele ressuscitou mesmo. Jesus ressuscitou. Aí, quando estavam lá, Jesus apareceu no meio deles. Querido, só Jesus tem o melhor para a tua vida. Sai do caminho de Emaús, da tristeza, do sofrimento, da incredulidade, e esteja na presença do Senhor, irmãos. É o lugar da bênção, da alegria, da paz, da tranquilidade. Mas está tendo dificuldade, tá, irmãos? Mas com Jesus na dificuldade eu tenho paz. Com Jesus na dificuldade eu tenho alegria. Como é que é isso? Eu não sei, irmão. Só sei que Ele faz a água transbordar em todos os momentos. Aleluia. Com Jesus na dificuldade eu tenho a certeza de que vou vencer. Em Jerusalém está tudo pegando fogo, mas Jesus está ali me dando convicções. Glória, certeza. Vamos ficar de pé, irmão. Glória a Deus. Vamos orar. Em seguida quero fazer um precioso convite para você. Esta pode ser a noite que você tome uma atitude na sua vida. Glória a Deus. Como os discípulos que, quando ouviram a voz de Jesus, disseram: eu vou voltar. Eu quero Jerusalém na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque tu não queres ninguém no caminho de Emaús. O caminho de Emaús é um caminho de sofrimento. O caminho de Emaús é um caminho de frustrações, de tristeza. É um caminho de incredulidade, ceticismo. Que o caminho de Emaús é a representação de estar distante da tua presença. Mas tu queres
Cada um de nós pertinho de Ti. Porque pertinho de Ti é desfrutar da alegria, que mesmo mediante lutas, ela não vai embora a alegria. Aleluia, glória a Jesus. Mesmo mediante lutas, a paz ela continua. Aleluia. É o lugar da Tua presença. Aleluia. Neste momento eu quebro os grilhões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento eu quebro as barreiras, em nome de Jesus. Aleluia. Neste momento, no nome de Jesus, eu quebro as amarras. Aleluia. Glória. No nome de Jesus, as cadeias que impedem, que prendem, estão agora quebradas em nome de Jesus. A todo espírito maligno eu mando que vá embora agora em nome de Jesus. Aleluia. Sai agora no nome de Jesus. Aleluia. És grande, Deus. O Senhor vai trabalhando nas vidas, no coração, porque o teu espírito ele convence, ele fala. A igreja continua com a cabeça baixa. E eu quero saber se você nesta noite quer entregar a vida para o Senhor, quer reconciliar-se com Ele, quer voltar para o caminho, que é o caminho de Jerusalém, que é Jerusalém a presença do Senhor. Se tem alguém que quer fazer este momento de entrega e reconciliação com o Senhor, levante sua mão, porque nós queremos orar pela tua vida e que você possa desfrutar da alegria da presença de Jesus na tua vida. Lembra-te, Jesus é o melhor para você. Ele é sem igual, não há outro igual a Ele. Se tem alguém, este é o seu momento para que a graça do Senhor invada. Se não, que Jesus continue te abençoando. Vem cá, irmão Wilson. Irmão Wilson já é um servo do Senhor, irmãos. Vem para cá, querido. Ele já é um servo do Senhor, só que passou por momentos, acho que foi interessante, não? Se distanciou. Mas Jesus já trabalhou na vida dele e ele já tinha voltado. E agora ele está só publicando a igreja. Aleluia. Publicando que voltou para Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, esse é o seu momento, em nome de Jesus. Vamos orar pelo irmão Wilson, pela sua... a graça do Senhor, pelo trabalhar do Senhor na sua vida. Glória a Jesus. E fez com que os olhos se abrissem. Aleluia. Estava andando no caminho de Emaús, aí Jesus trouxe no caminho de Jerusalém. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Jesus, obrigado pela vida de Wilson. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele estava distante, a caminho de Emaús, mas voltou. E agora está dizendo a toda a igreja: estou de volta. Ele está perto de Jesus. Porque descobri e entendi, pelo trabalhar dele na minha vida, o quanto é ruim estar distante dele. Ó Senhor, abençoa o Wilson, e que o coração dele sempre bata mais forte, porque está na tua presença. Abençoe-o, ele, sua família, sua esposa, seu filho. Aleluia. E reine tua presença no lar dele, na casa dele. Em nome do Senhor Jesus, faz grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Wilson. Pode sentar. Jesus lhe abençoe.